Amém, irmãos? Eu vou ler. Hebreus capítulo 12. Perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Esse é o título na minha Bíblia. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia e corramos para paciência a carreira que nos está proposta. Amém, irmãos? Só esse versículo pequeno, mas que, se a gente analisar bem, fala muita coisa, irmãos. Nós estamos num culto de cura e libertação. E esse versículo fala exatamente do quê? Que nós estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas. Pessoas que ficam nos observando, irmãos. Independente da gente ser cristão ou não, mas que nos observa. E muitas vezes o inimigo usa para nos apontar, para nos criticar. Mas a gente tem que se lembrar do quê? O testemunho de quem? De Jesus. Se lembrar do bom exemplo de Jesus. Se lembrar de tudo que ele passou. Desde o começo do ministério dele até quando ele foi crucificado. Porque não foi um processo fácil. Foi um processo difícil. Mas para quê? Para nos dar o exemplo da perseverança, da obediência no meio das provações. E também para lembrar que do mesmo jeito que ele passou por tudo aquilo, ele estava sendo observado também por pessoas. Porque todo aquele processo que nós sabemos bem, quando ele foi crucificado, tinham pessoas o quê? Perseguindo ele, cuspindo, xingando, atirando coisas, enquanto ele estava fazendo todo aquele percurso, carregando a cruz. Para quê? Para nos lembrar que a gente passa também por situações difíceis, mas aí que está a grande questão, irmãos. São nesses momentos que nós somos provados para agir verdadeiramente como exemplo de Cristo. Não revidar, mas pelo contrário, se lembrar que se Jesus ficou calado, a gente precisa ficar calado também em certas situações da nossa vida, porque as pessoas, principalmente nas lutas, nos observam muito. Quando a gente está desempregado, qual vai ser o nosso comportamento? Quando a gente está passando por uma enfermidade, qual vai ser o nosso comportamento? Mas principalmente quando a gente passa por um problema familiar. As pessoas estão principalmente nos observando nesse momento de problemas familiares, para ver como a gente vai agir, se a gente vai ter sabedoria, vai ter discernimento, se a gente vai saber lidar com as situações que acontecem dentro da nossa casa, porque dentro da nossa casa acontecem muitas coisas, irmãos. Principalmente a gente lida com pessoas que a maioria das vezes não serve a Deus. E é o grande desafio de todo cristão, lidar com uma pessoa que não serve a Deus. Deixar aquela pessoa em casa e vir para a igreja. Pensa que as pessoas, seus vizinhos não observam? Observam quando você sai da sua casa e vem para adorar a Deus. Eu posso falar isso por testemunho próprio, irmãos. Por quê? Porque semana passada meu pai ele faleceu, irmãos. Terça-feira da semana passada. Foi um processo difícil. Irmãos, todos os meus vizinhos ficaram observando o meu comportamento, a minha atitude. Sabe por quê? Porque meu pai não servia a Deus. E eu reparei que todos estavam esperando que eu desse naquele momento mau testemunho. Qual mau testemunho? De deixar meu pai de lado, nem correr atrás de que ele fosse enterrado dignamente. E eu achei até interessante que uma vizinha, uma menininha, ela falou: como eu queria cumprimentar você, falar oi para você, porque eu escutei sua voz. Eu falei: é só você ter me cumprimentado que eu falava com você, né? Mas eu achei isso interessante. As pessoas começaram a conversar comigo, meus vizinhos, e eu entendi que o meu testemunho, a minha perseverança de servir a Deus, mesmo meu pai não servindo a Deus,
foi para quando chegasse aquele momento, tivesse uma atitude de valores, de princípio, de caráter cristão. Porque são nessas situações que Deus nos prova, irmãos, para ver se realmente a gente serve a Deus de coração, de verdade, ou se é uma coisa passageira, irmãos. E são nesses momentos de luta, nesses momentos que a gente passa por adversidade, que o Senhor está lá, nos moldando, nos forjando. E eu achei isso muito interessante, porque já praticamente uma semana que meu pai se foi. E muitas são as lições que eu tenho aprendido com Deus, que foi necessário eu passar por toda luta, dificuldade com Ele, para aprender o que? A ter perseverança, a aprender a ter paciência, fé, confiar que Ele estava trabalhando. Porque por mais que seja difícil, esse processo de luta é um processo que todo ser humano tem que passar, irmãos. É um processo que a gente precisa aprender a confiar em Deus e aprender que é o Senhor que vai nos consolar. Eu estou falando dessa situação que eu estou vivendo, porque, posso falar, irmã Kátia? Porque a irmã Kátia, ela chegou aqui, eu estava orando, eu conversei com a minha mãe, ela me contou que tem 2 meses que Deus recolheu o seu neto, né? Eu sinto muito, irmã, sinto muito mesmo, mas lembre-se, foi feita a vontade de Deus, e eu creio que Ele está lá, nos braços do Senhor, porque as crianças são assim, o Senhor, Ele recolhe como se fosse uma rosa para o jardim dele, porque eu tenho certeza que o seu neto estava sofrendo muito, foi um processo difícil, ele estava sofrendo, todos que estavam ao redor dele sofrendo também, de ver as dores que ele estava sentindo, porque um processo de enfermidade, tratamento médico não é fácil. Eu posso falar isso também porque passei por um processo de enfermidade, um processo de tratamento, não foi fácil. Mas o Senhor me deu saúde de volta e me colocou de pé, irmão. E eu sei, está doendo, porque o luto dói, mas o importante é, o Senhor vai confortar, vai consolar você, vai te dar o bálsamo, vai fazer com que você lembre dos momentos felizes que você viveu com seu neto. Porque quando a gente perde uma pessoa, a gente tem que se lembrar disso, que não foi só luta, só dificuldade que a gente viveu com o nosso ente familiar, mas a gente viveu momentos felizes também. É isso que eu trago à memória, porque eu não só vivi lutas com meu pai, mas também vivi momentos felizes com ele também. É isso que eu trago à memória. E lembre-se que as testemunhas estão ao nosso redor, olhando qual vai ser a nossa atitude, o nosso comportamento. Mas lembre-se de tudo que Jesus passou. Lembre-se de tudo que Ele passou para nos dar exemplo. Eu sempre falo isso porque a palavra fala que a gente tem que se espelhar em Jesus, que a gente tem que imitar os passos de Jesus. Perfeito a gente não vai ser, mas se a gente procurar seguir os passos nas escolhas, nas decisões, tudo que a gente fizer, a gente vai estar agradando ao Senhor. Amém, irmãos? Eu não vou me estender muito, mas medita nesse pequeno versículo de Hebreus 12, versículo 1. É um versículo pequeno, mas lembre-se que a gente está numa corrida. A corrida é o quê? A salvação, irmãos. Porque tudo se resume em que nós sermos salvos, a nossa casa ser salva, as almas aceitando ao Senhor. E as almas aceitando o Senhor como? A gente pregando a palavra e a gente sendo um testemunho vivo do que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Amém? Vamos louvar ao Senhor, irmãos.